O ano era 2047. A sonda Voyager 3, lançada há décadas, ainda enviava seus últimos sussurros do vazio interestelar. Seus dados chegavam à Terra em pacotes fragmentados, como ecos de um sonho distante. No centro de controle da NASA, em Pasadena, o ar era sempre o mesmo, fresco, filtrado, com um zumbido constante de servidores. Doutora Helena Vasquez, astrônoma de 42 anos, inclinava-se sobre a tela principal. Seus olhos, cansados mas afiados, varriam linhas de código e gráficos que dançavam em tons de azul e verde. Tudo começou com um pico. Não um alarme estridente, nada dramático. Apenas uma linha irregular no espectro de rádio, um pulso que durou menos de um segundo. Helena pausou o café a meio caminho da boca. Isso não faz sentido, murmurou para si mesma. O pulso não se encaixava em nenhum padrão conhecido, nem radiação solar, nem interferência de satélites. Era algo puro, isolado, como se o universo tivesse piscado por um instante. Ela verificou os logs. A sonda estava a mais de 25 bilhões de quilômetros da Terra, flutuando no espaço profundo, onde o silêncio era absoluto. Nenhuma estrela próxima, nenhum planeta para distorcer os sinais. Helena ajustou os filtros, rodou o algoritmo de limpeza 3 vezes. O pico persistia. Talvez um erro de transmissão, pensou. Mas, no fundo, uma inquietação se instalou, como um formigamento na nuca. Ela anotou. Anomalia em 1437 UTC. Um evento único. Dias se passaram em rotina. Helena trabalhava sozinha na ala noturna, o centro de controle vazio, exceto pelo brilho das telas. Sua equipe principal estava em outra missão, focada em Marte. Aqui era só ela e os fantasmas das sondas antigas. A Voyager 3 era sua obsessão há anos. Uma relíquia que ainda coletava dados sobre o heliopausa, a fronteira onde o Sol perdia sua influência. Estamos sozinhos aqui, dissera o diretor no briefing inicial. Mas o espaço não é vazio. Ele observa. Helena sorria com isso na época. Agora, à meia-noite, o silêncio do prédio a envolvia. Ela ouvia o tic-tac do relógio na parede, o único som humano. Os dados continuavam chegando. Ventos solares fracos, partículas cósmicas previsíveis. A missão estava no cronograma. Em 6 meses, a sonda entraria em modo de hibernação total, seus painéis solares finalmente cedendo ao escuro. Helena revisava os relatórios diários, confirmando que tudo corria como planejado. Isolamento fazia parte do trabalho. Ela estava acostumada. Divórcios, amigos distantes, a vida em Pasadena era uma bolha própria. Mas naquela noite, o pico voltou à sua mente. Ela o isolou em uma subrotina, ampliando o gráfico. A forma era assimétrica como uma onda que subia e caía de forma irregular, quase. Intencional. Não era ruído aleatório. Helena enviou uma query para o banco de dados histórico das Voyagers originais. Nada similar. Pode ser um glitch no transmissor, concluiu, mas salvou o arquivo com um nome simples: fenômeno úmico. A comunicação com a sonda era unidirecional agora. Comandos demoravam horas para chegar. Respostas ainda mais. Helena decidiu não alertar ninguém ainda. Era só um dado, um ponto fora da curva em meio a terabytes de rotina. Ela se levantou, alongou os braços e caminhou até a janela. Lá fora, as luzes da cidade piscavam fracas sob o céu nublado. O espaço profundo era diferente. Negro absoluto, sem luzes para guiar. "O que você viu lá fora?" sussurrou para a tela apagada. Na manhã seguinte, o turno diurno assumiu. Helena entregou o relatório padrão, mencionando o pico de passagem. "Provável interferência", disse ao colega Dr. Raj Patel, que assentiu sem interesse. Ele estava ocupado com simulações de colisão de asteroides. Helena voltou para casa.
um apartamento pequeno na colina, onde o silêncio era quebrado apenas pelo ronco distante do tráfego. Ela abriu uma garrafa de vinho, mas parou. Em vez disso, ligou o laptop e rodou o arquivo novamente. O pulso aparecia e desaparecia. Ela o reproduziu em áudio, um chiado baixo, como respiração interrompida. Não era nada, mas era algo. Helena pesquisou fóruns obscuros de astrônomos amadores. Histórias velhas, sinais de sete que sumiam, ecos de pulsares que mudavam de ritmo, nada concreto. Ela fechou a aba, sentindo um peso no peito. Isolamento não era só físico, era mental. Aqui na Terra, cercada de gente, ela se sentia sozinha com aquele segredo. De volta ao centro, 2 dias depois, os dados da Voyager 3 atrasaram. O pacote esperado às 10 horas só chegou às 14 horas, fragmentado. Helena franziu a testa. Atraso na transmissão? Perguntou ao sistema de diagnóstico. O log mostrava tudo normal. Potência estável, alinhamento ok. Mas havia um ruído de fundo nos novos arquivos. Não o pico, mas uma variação sutil nas leituras de plasma. Os níveis de densidade flutuavam em padrões que não seguiam as equações padrão. Ela plotou um gráfico. Linhas que se entrelaçavam como veias, subindo e descendo em sincronia lenta. Isso não é vento solar, murmurou. Helena isolou o padrão. Ele se repetia a cada 47 minutos, exato demais para ser coincidência. Ela checou os sensores da sonda. Magnetômetro, espectrômetro, tudo reportava o mesmo. Algo estava perturbando o ambiente ao redor da Voyager 3. Não visível, não mensurável diretamente, mas presente. Como se o vazio respondesse. O telefone tocou. Era Raj, do turno diurno. Ei, Helena, viu o atraso nos dados? Pode ser poeira interestelar interferindo. Ela hesitou. Talvez, mas olhe, os níveis de plasma estão dançando. Ele riu. Você e suas teorias. Relaxe, é só o espaço sendo o espaço. A ligação terminou, deixando-a com o zumbido dos monitores. Agora, sozinha novamente, Helena ampliou o gráfico. O padrão formava uma espiral sutil, girando para dentro. Não era aleatório, parecia deliberado. Ela sentiu um frio na espinha. A sonda estava lá, sozinha no escuro, e algo a tocava. Não com força, mas com paciência, observando. Os minutos se arrastavam, nenhum novo dado chegava. Helena esperou, os olhos fixos na tela. O silêncio do centro de controle crescia, engolindo o zumbido. Ela pensou na Voyager 3, uma lata de metal frio girando no nada, seus instrumentos estendendo tentáculos invisíveis para o desconhecido. E agora, o desconhecido respondia. Se essa tensão está te prendendo, como a mim, inscreva-se no canal agora para não perder o que vem a seguir. O mistério só começa. Helena se recostou na cadeira, o coração batendo um pouco mais rápido. O que quer que fosse, havia aparecido apenas uma vez nos dados. Mas uma vez era o suficiente para plantar a semente da dúvida. E no espaço profundo, dúvidas crescem no escuro. Helena não dormiu bem naquela noite. O apartamento parecia maior, os cantos das paredes se estendendo como sombras no escuro. Ela se virou na cama, o laptop ainda aberto na mesa da cozinha, o gráfico da espiral piscando fracamente na tela de espera. O pulso original ecoava em sua mente, não como som, mas como uma presença. Algo que havia tocado a sonda e recuado, deixando apenas um rastro. De manhã, o centro de controle a recebeu com sua frieza habitual. O ar reciclado cheirava a plástico e café velho. Helena sentou-se à estação, os dedos pairando sobre o teclado. Os dados da Voyager 3 haviam chegado durante a noite. Um pacote maior, mas ainda fragmentado. Ela iniciou a análise rotineira, calibração de sensores, verificação de trajetória. Tudo nominal. A sonda seguia seu curso, uma pontinho solitário no mapa estelar, distante o suficiente para que a luz do sol chegasse enfraquecida, quase um sussurro.
Mas ao mergulhar nos arquivos de plasma, o padrão retornou. Não uma vez, mas em variações. As linhas se entrelaçavam agora em camadas como fios de uma teia invisível. A cada 47 minutos, o ciclo se repetia, mas com uma sutil diferença. A amplitude crescia, ligeiramente, o suficiente para que os níveis de densidade subissem além do esperado. Helena pausou o gráfico, ampliando uma seção. Ali, no meio do ciclo, uma interrupção. Um platô onde os valores se estabilizavam, como se algo os segurasse. Isso não é natural, pensou ela, a voz baixa no silêncio da sala. O vento solar não se comportava assim. Era caótico, imprevisível. Isso era ritmado. Ela rodou uma simulação, partículas cósmicas simuladas, interferências de fundo estelar. Nada se encaixava. O padrão ignorava as variáveis conhecidas, respondendo apenas a si mesmo. Helena sentiu um aperto no estômago. A sonda estava sozinha lá fora. Quem ou o que definia o ritmo? Ela se levantou, caminhou até o dispensador de água. O copo frio em suas mãos a ancorou por um momento. Olhou para as telas ao redor. Monitores vazios, gráficos estáveis de outras missões. O isolamento do centro noturno era seu aliado, mas agora pesava. Ninguém para compartilhar o fardo daquela dúvida crescente. Helena voltou à mesa. Enviou um comando simples para a sonda, ajuste de frequência no magnetômetro. Demoraria 22 horas para chegar, mas 22 para a resposta. Tempo demais para esperar em silêncio. Os minutos se esticaram. Ela revisou logs antigos da Voyager 1 e 2, relatos de anomalias semelhantes, mas descartadas como ruído. Um engenheiro em 1989 havia notado flutuações no plasma, mas o incidente foi arquivado. Fadiga do hardware, concluíra o relatório. Helena franziu a testa. Fadiga não criava padrões. Ela abriu um arquivo de áudio dos dados atuais, acelerando o ruído de fundo. Um tom baixo emergiu, quase harmônico, como o zumbido de uma corda vibrando no vácuo. O dia passou em ondas lentas. Raj ligou uma vez, breve. Tudo bem por aí? Os dados estão fluindo? Helena hesitou. Sim, fluindo, mas irregulares. Ele pausou. Irregulares como? Ela descreveu o padrão, as palavras saindo hesitantes. Parece que algo está modulando o plasma. Não sei. Raj riu, um som distante pelo telefone. O espaço é cheio de truques de luz. Não se preocupe, Helena. Foque no relatório final. A ligação caiu, deixando o zumbido dos servidores mais alto. Sozinha novamente, ela se inclinou para a frente. O próximo pacote de dados estava atrasado. Esperado às 18 horas, nada às 19 horas. Helena checou o link de transmissão. Sinal forte, sem obstruções. A sonda deveria estar enviando. Mas o vazio entre eles crescia. Ela imaginou a Voyager 3 girando no escuro, seus painéis solares captando frações de luz de estrelas distantes. Sensores estendidos capturando o nada, e se o nada capturasse de volta? Às 20 horas, o pacote chegou, fragmentado, com lacunas. Helena o descompactou, coração acelerado. Os gráficos de plasma agora mostravam uma bifurcação, duas espirais entrelaçadas girando em direções opostas. O ciclo de 47 minutos persistia, mas agora com um eco, uma repetição fraca, como um reflexo. Ela isolou a seção. Ali, no centro da espiral, um pico novo. Não o original, mas similar, assimétrico, intencional. Durou 0,8 segundos. Mais longo que o primeiro. Helena congelou. Seus olhos varreram a tela. Isso não era erro, era progressão. Algo se aproximava da sonda ou respondia a ela. Não visível nos telescópios terrestres, a distância era imensa, o escuro absoluto, mas os sensores sentiam. Ela pensou no diretor. O espaço observa. Agora parecia que observava de perto. A noite avançou. Helena não comeu. Ficou ali, monitorando. Nenhum novo pico, mas o ruído de fundo aumentou. Um sussurro constante nos dados, como respiração coletiva.
Ela se recostou, os olhos ardendo. O apartamento a esperava em casa, mas ir embora significava deixar o mistério sozinho. Aqui, pelo menos, ela controlava as telas. Lá fora, o mundo seguia indiferente. Carros buzinando, luzes da cidade. Mas no espaço profundo, o silêncio era cúmplice. De repente, um alarme suave piscou. Não um erro crítico, mas uma variação no campo magnético da sonda. Levemente desviado, como se algo o tivesse roçado. Helena checou os logs. 23, 14 UTC. O desvio era mínimo, mas persistente. Ela enviou outro comando. Rotação de 5 graus para recalibrar. Mas no fundo sabia. O espaço não perdoava erros. E ela começava a duvidar de si mesma. Estava vendo padrões onde não havia. Ou o padrão havia. Os monitores zumbiam. Helena esperou. O ar no centro parecia mais pesado, o silêncio mais atento. Algo existia lá fora, além da sonda. Não se movia rápido, não atacava. Apenas esperava, paciente, no escuro. E a dúvida crescia, camada por camada, até que o isolamento se tornasse a ameaça real. Ela era a guardiã daqueles dados, mas quem guardava ela? Horas se passaram. Nenhum novo pacote. Helena fechou os olhos por um instante, mas o gráfico permanecia em sua mente. Espirais girando, ecoando. O fenômeno não havia aparecido apenas uma vez. Estava se repetindo, sussurrando. E no vazio, sussurros se amplificam. Helena não conseguia mais ignorar o peso daqueles gráficos. Eles se infiltravam em seus sonhos, girando como redemoinhos no escuro da mente. Naquela manhã, o centro de controle parecia menor. As paredes de vidro fosco fechando-se ao seu redor. O ar estava parado. O zumbido dos servidores, um eco distante, como se o prédio inteiro prendesse a respiração. Ela chegou cedo, antes do amanhecer, para processar o pacote noturno sozinha. Os dados da Voyager 3 haviam chegado às 3 AIS, um fluxo irregular que o sistema salvou em pastas criptografadas. Helena iniciou a decodificação, os dedos frios no teclado. O primeiro gráfico surgiu, o campo magnético, agora distorcido em uma curva suave, como se a sonda tivesse sido gentilmente empurrada para o lado. Não era um impacto, nada violento. Apenas um desvio de 7 graus, crescendo do anterior. Ela traçou a linha com o cursor. O padrão de plasma se entrelaçava com isso agora. As espirais se estendendo como raízes em solo invisível. A cada ciclo de 47 minutos, o desvio se acentuava, um pouco mais, como um sussurro que ganhava volume. Helena pausou a simulação. "O que você está fazendo?" murmurou para a tela vazia. A sonda não respondia. Seus comandos de recalibração haviam partido horas atrás, mas o vazio engolia tudo. Ela se levantou, o corpo rígido de uma noite mal dormida. Caminhou até a janela, onde o céu de Pasadena ainda carregava tons de cinza. Lá em cima, o espaço profundo estendia-se infinito, um oceano sem ondas. Helena imaginou a Voyager 3 flutuando ali, uma folha solitária em um mar negro. Seus sensores, olhos mecânicos, capturavam fragmentos do nada. Mas o nada agora se movia. Não rápido, não de forma agressiva. Lento, deliberado, como se testasse os limites da lata de metal que a continha. De volta à estação, um novo arquivo chamou sua atenção. Uma leitura óptica. A sonda possuía uma câmera de baixa resolução, usada raramente para capturar imagens do fundo estelar. O último pacote incluía uma sequência de frames, ativada automaticamente por variação de luz. Helena abriu o visualizador. As primeiras imagens eram pretas, salpicadas de pontos fracos, estrelas distantes, borradas pela distância. Ela avançou frame por frame, o coração um pulso constante no peito. Nada. Até o frame 47. Ali, no canto inferior direito, uma forma. Não clara, não definida. Uma silhueta escura contra o negro, alongada, como uma sombra esticada por luz invisível.
Durou apenas 3 frames, menos de 1 segundo no tempo real. Helena congelou a imagem ampliando. A forma se curvava devagar, como se inclinasse para observar a câmera. Não era um asteroide. As bordas eram suaves demais, fluídas. Parecia se mover, não cair. Ela rodou filtros de ruído, de contraste. A silhueta persistia, mas difusa, como vista através de névoa. Nenhum detalhe, sem braços, sem olhos. Apenas uma presença parcial, recuando para o escuro. O ar no centro pareceu esfriar. Helena recostou-se, os olhos fixos na tela. Isso não pode ser, pensou. A câmera da Voyager 3 era primitiva, projetada para capturar poeira ou raios cósmicos, não entidades. Mas ali estava, uma manifestação, não explícita, não aterrorizante em sua forma, apenas lá, observando de volta. Ela salvou a sequência como anomalia visual 01, o nome ecoando o primeiro pico. O ciclo de 47 minutos batia com o timestamp, exatamente quando o desvio magnético se intensificara. Minutos se arrastaram em silêncio. Helena não tocou no mouse. Seus pensamentos giravam. Erro de sensor, reflexo de partículas. Mas o instinto gritava não. Era intencional, como o pulso original. Algo se aproximara da sonda, roçando seu campo, deixando um rastro nos dados. E agora, uma visão fugaz. Ela se sentiu exposta, como se os olhos da forma atravessassem os bilhões de quilômetros e a alcançassem ali, na sala iluminada por telas. Isolamento absoluto, a sonda sozinha, ela sozinha com seus segredos. O telefone vibrou, Raj novamente. Helena, o relatório matinal. Preciso dos dados de plasma para o briefing. Sua voz era casual, distante. Ela hesitou, a imagem ainda aberta. Raj. Há algo nas imagens ópticas, uma forma, não sei o que é. Pausa longa do outro lado. Imagens? A Voyager 3 nem usa isso direito. Provavelmente artefato. Envie para a análise coletiva amanhã. Ele riu, leve. Não fique paranoica no turno noturno. A ligação terminou. O som ecoando no vazio da sala. Paranoia. A palavra se instalou como uma rachadura em sua mente. Helena fechou a imagem, mas ela permaneceu. A silhueta curvada, esperando. Ela checou os logs de comunicação. Outro atraso. O pacote seguinte, esperado às 11 horas, nada às 12 horas. O link piscava estável, mas o silêncio crescia. Ela enviou um comando de emergência. Ativação total da câmera, varredura de 360 graus. Demoraria um dia inteiro para ir e voltar. Tempo demais. No meantime, o centro a engolia. Portas trancadas, corredores vazios. Ela era a única alma ali, guardiã de um mistério que se desenrolava no escuro. A tarde avançou devagar. Helena comeu um sanduíche frio na mesa, os olhos não deixando as telas. O ruído de fundo nos dados aumentava. Um zumbido baixo que se infiltrava nos gráficos de áudio. Ela o reproduziu em fones, não aleatório, mas pulsante, sincronizado com o ciclo, como um coração batendo no vácuo. A dúvida se transformava em medo, não de ataque, mas de compreensão incompleta. O que era aquela forma? Por que se movia devagar, paciente? Estava respondendo à sonda ou a ela através dela? Às 16 horas, um novo pacote fragmentado chegou. Helena o abriu com mãos trêmulas, mas frames ópticos, pretos, vazios, até o frame 94, 2 ciclos depois. A silhueta retornou, mais próxima agora, não nítida, mas maior, curvando-se como se esticasse. Um frame só. Ela ampliou, uma protuberância sutil, como um apêndice se estendendo. Não tocava a sonda, mas se aproximava. O desvio magnético saltara para 12 graus. A sonda girava levemente fora de curso, como se puxada por uma mão invisível. Helena se levantou de repente, o copo de água caindo e se quebrando no chão. O som ecoou, alto demais no silêncio. Ela limpou os cacos devagar, os joelhos fracos. De volta à cadeira, o peso a ancorava. A visão alterava tudo.
Decisões que antes eram lógicas agora pareciam frágeis. Alertar o diretor? Enviar para análise externa? Mas e se fosse nada? E se fosse tudo? O isolamento a pressionava, erro humano à espreita. Um clique errado, um relatório prematuro e sua carreira virava poeira. Pior, e se ignorasse e o fenômeno crescesse? A noite caía fora da janela, Pasadena se acendendo em pontos fracos. Helena ficou até tarde, monitorando. Nenhum novo frame, mas o ruído persistia, sussurrando. A silhueta não era ameaça explícita, apenas um vislumbre, incompleto, deixando perguntas. Ela se sentia observada, não só pela forma, mas pelo espaço inteiro. O escuro observava de volta, paciente, esperando o próximo ciclo. E no fundo da mente a dúvida se enraizava. O fenômeno não aparecera apenas uma vez. Estava se revelando, pedaço por pedaço, no vazio que separava a sonda da Terra. E ela, no meio, começava a se perder. A noite se estendia como um véu no centro de controle. Helena permanecia imóvel na cadeira, os olhos fixos na tela, onde o último frame piscava, congelado. A silhueta, maior agora, curvava-se em um ângulo que sugeria curiosidade, não ameaça. Suas bordas difusas se fundiam ao negro, como se o vácuo a engolisse de propósito. Ela não piscava, não se movia, apenas estava lá, um fragmento de algo maior, incompleto. Helena sentiu o peito apertar, o ar reciclado subitamente insuficiente. O que aquilo queria? Por que se aproximava devagar, como se soubesse que a pressa quebraria o silêncio? Ela desligou o monitor por um instante, mergulhando a sala em penumbra. O zumbido dos servidores continuou, constante, mas agora parecia um eco distante da respiração que ouvira nos áudios. Isolamento. Era isso que o espaço profundo vendia, solidão absoluta, onde cada dúvida se multiplicava. Helena pensou em ligar para Raj, em descrever a protuberância que se estendia na imagem, mas as palavras falhariam. Ele diria artefato, fadiga, imaginação. E se ele tivesse razão, o erro humano sob pressão, um clique errado, uma interpretação precipitada, poderia custar sua credibilidade. Anos de noites solitárias, desperdiçados em um relatório descartado. Ela hesitou, o telefone frio na mão, e o devolveu à mesa. Silêncio. Melhor esperar o próximo pacote. Deixar o mistério se revelar sozinho. Os minutos se arrastavam, o relógio marcando 18h47. O ciclo de 47 minutos se aproximava novamente. Helena reacendeu a tela, os gráficos de plasma pulsando em sincronia. O desvio magnético havia subido para 15 graus. A sonda girava agora, levemente desalinhada, como se algo a guiasse para fora do curso planejado. Não era destruição. Era redirecionamento sutil, paciente. Ela imaginou a Voyager 3 lá fora, rodopiando no escuro, seus sensores estendendo fios invisíveis para o nada. E o nada respondendo, tocando de volta. O medo crescia não da forma em si, mas da incompreensão. O que aquilo era? Uma entidade, um fenômeno? Algo que reagia à presença humana, mesmo tão distante? Às 19h34, o alarme suave soou de novo. Novo pacote chegando, fragmentado como os anteriores. Helena o abriu devagar, o cursor tremendo. Mais leituras de plasma. As espirais agora se entrelaçavam em 3 camadas, girando em um ritmo que ecoava o pulsar do ruído de fundo. E então, os frames ópticos, 16 imagens, pretas e vazias, até o frame 141. A silhueta retornou, mais próxima, ocupando um quarto da visão. Não nítida, as bordas ainda fluidas como fumaça condensada no frio do espaço. Mas havia mudança, uma extensão mais longa, curvando-se em direção à câmera, como um dedo invisível testando a distância. Durou 4 frames. Helena ampliou, o coração ecoando no peito. Nenhum detalhe revelador. Sem face, sem estrutura rígida. Apenas movimento lento, deliberado,
parando a centímetros do sensor, no tempo comprimido da transmissão. Ela se afastou da tela, o corpo pesado, a visão alterava tudo. Antes, os dados eram abstratos, linhas em um gráfico. Agora, ganhavam peso, presença. Helena sentiu-se observada, não só pela sonda, mas através dela. Bilhões de quilômetros não importavam, o espaço profundo conectava, unia o vazio. Seus pensamentos se fragmentavam. E se aquilo soubesse dela? Dos comandos que enviava, das noites em que analisava seus sussurros? O isolamento a pressionava, transformando dúvida em pavor existencial. Quem era ela ali, sozinha com um segredo que o universo guardava? Um erro agora, ignorar, relatar cedo demais, e o fenômeno escaparia. Ou pior, se aproximaria mais. O centro de controle parecia vivo. As sombras nos cantos alongando-se com a luz fraca das telas. Helena caminhou até a porta, trancada por protocolo noturno. Do lado de fora, Pasadena dormia sob estrelas ocultas pela poluição luminosa. Mas no céu, o escuro real esperava. Ela voltou, sentando-se novamente. O ruído de fundo nos áudios aumentava, um zumbido harmônico que se infiltrava nos fones. Ela o ouviu sem som, apenas sentindo a vibração, como se o fenômeno respirasse, sincronizado com o ciclo. 47 minutos. O próximo viria em breve. Horas se passaram em espera tensa. Helena não comeu, não se moveu. Seus olhos ardiam. Mas piscar significava perder um frame. Às 22h21, outro pacote. Fragmentos menores, mas suficientes. Os gráficos mostravam o desvio em 18 graus. A sonda agora fora de trajetória, flutuando em um arco sutil que a levava para o desconhecido. Frames ópticos, vazios, até o frame 188. A silhueta ainda mais próxima. Metade da visão preenchida por sua forma curvada. A extensão agora tocando o limite da câmera. Não colidia, não invadia, apenas roçava como um sussurro tátil no vácuo. Helena congelou a imagem. Ali, pela primeira vez, uma sugestão de profundidade, uma curvatura interna, como camadas se dobrando. Incompreensível, parcial. O que aquilo escondia? Por que se revelava assim, pedaço por pedaço, deixando o resto no escuro? O medo psicológico a dominava agora. Decisões paralisadas, enviar o comando de desligamento da sonda, alertar o mundo. Mas, e se fosse erro dela, uma ilusão nascida do cansaço? O isolamento absoluto amplificava tudo, sem voz para ecoar suas dúvidas, sem mãos para tocar a realidade. Helena se sentiu pequena, uma guardiã frágil de dados que mudavam o tecido da existência. O espaço não era vazio. Observava, respondia, esperava. E ela, no meio, começava a duvidar de sua própria percepção. A silhueta não era monstro, era espelho, refletindo o terror do desconhecido. À meia-noite chegou sem novo pacote. O link piscava, estável, mas o silêncio crescia. Helena checou os logs. O último comando de varredura havia partido, mas nenhuma resposta. A sonda girava sozinha agora, levada pelo desvio, seus sensores capturando o que quer que fosse. Ela se recostou, os olhos fechando por exaustão. No sonho breve, a silhueta se estendia até ela, curvando-se no escuro do quarto. Não tocava, apenas observava. De manhã, o turno diurno assumiu. Raj chegou cedo, surpreso ao vê-la ainda ali. "Helena, o que houve?" Ela entregou o relatório, as imagens salvas em uma pasta separada. "Olhe isso. Não é artefato." Ele franziu a testa, rodando os frames. Pausa longa. "Meu Deus! Mas o que é?" Ela não respondeu. O mistério permanecia sem explicação total. O fenômeno havia aparecido, se aproximado e agora... Quietude. Dias depois, os dados pararam. A sonda entrou em hibernação prematura, o desvio a levando para além do alcance. Nenhum pico final, nenhuma visão clara, apenas silêncio. Helena deixou o centro, o apartamento ecoando vazio.
Mas nas noites o zumbido persistia em sua mente. O ciclo de 47 minutos, a silhueta curvada, não desaparecera, esperava paciente no escuro. E ela, mudada, observava o céu, sabendo que o espaço profundo nunca piscava. O fenômeno não aparecera apenas uma vez. Havia se revelado o suficiente para plantar a semente eterna da dúvida. No vazio, ela crescia invisível, eterna.